Antes que você abriu a editora, quanto foi? Não, foi em 2018, tinha 38. Quanto tempo tem editora? 4 anos. Nossa, então você começou a falar do tempo, eu falei, nossa, mas você parece tão jovem, tão mais jovem, tipo, eu te dava muito menos, assim, eu comecei a falar a cidade. Sou jovem. Você não tem, tipo, sei lá, uns 33 hoje, entendeu? Oi, eu sou a Amelie, eu sou editora aqui na Hello Amelie. Além de editora, eu sou também a moça do pacote, do café, do saque. Eu faço um pouco de tudo. Antes de trabalhar como editora, a editora foi fundada em 2018. Antes disso e até durante um tempo depois da fundação da editora, eu trabalhava como advogada. A paixão pelos livros, isso na verdade acho que sempre esteve presente na minha vida, de uma maneira ou de outra. Eu sempre fui leitora, cresci numa casa de leitores, mas quando o Otto, que é o meu filho mais velho, quando ele nasceu, que eu comecei a buscar mais os livros de literatura infantil, para ler com ele, para dividir com ele. E naquele momento, eu estava com 33 anos e estava muito tempo afastada dos livros ilustrados e tal, porque, enfim, não fazia parte ali do meu dia a dia mais, né? E aí eu fui buscar coisas para ele e os primeiros livros que eu procurei, claro, foram os livros que eu tinha lido na minha infância. O primeiro livro que eu comprei para ele foi o primeiro livro que eu li sozinha, que é A Bela Borboleta, do Ziraldo, que eu tenho um carinho, assim. Mas eu confesso que quando eu entrei numa sessão infantil grande da livraria, era uma livraria legal, foi como se eu estivesse entrando num universo novo, completamente diferente. Eu descobri coisas ali que eu sequer imaginava que pudessem existir. Porque os livros ilustrados que eu estava acostumada a ler quando eu era criança, as ilustrações praticamente serviam como decoração, né, ou para recontar o texto, e muitas vezes não tinha nem o nome do ilustrador nos livros, até por uma falta de valorização naquela época do trabalho do ilustrador, né? Ele não era nem visto como autor do livro. Então eu descobri coisas muito novas e a partir daí eu comecei a pesquisar e fuçar coisas na internet e eu gosto muito de ilustração, então eu descobri prêmios de ilustração e aí quando eu ia pesquisando quem eram os vencedores, quem tinha sido premiado, quem ganhou menção honrosa, eu fui descobrindo outros autores, outro tipo de livro, né? Livros que têm as ilustrações contraditórias ao texto ou complementares, mas que não estão contando a história, foi uma descoberta mesmo. E aí eu fiquei muito maravilhada com o assunto e eu só sabia falar sobre isso. E claro que nem todo mundo, minhas amigas não estavam muito interessadas nisso, ninguém tinha filho, ninguém, sabe? Aí uma amiga sugeriu, faz um blog disso aí, acho que porque ela não aguentava mais me ouvir falar. Aí eu criei o blog do livrinho e eu comecei dessa maneira, há 8 anos. Eu nunca tinha pensado em abrir uma editora. Eu já tinha passado pela minha cabeça, por exemplo, será que eu consigo trabalhar numa editora? Será que ninguém quer me contratar? Mas sempre pareceu assim um mundo muito fechado. Eu não tinha nem ideia por onde começar. Eu nunca tinha estudado literatura, nem letras, nem design, nem ilustração, nem editoração, nada. Eu comecei a fazer cursos sobre o assunto, primeiro por prazer, assim, porque era um tema que me interessava e fugia da minha área profissional, que eu já estava cansada, mas o meu interesse principal sempre foi, na época, sempre foi o blog, divulgar informação e dividir mesmo tudo aquilo que eu estava aprendendo para troca. Encontrei muita gente na rede social, que a gente sempre teve uma troca de aprendizado, de conhecimento muito legal, pessoas que hoje são amigos. A questão da editora surgiu meio sem querer. Eu estava ajudando uma amiga que estava fazendo um livro de autopublicação e eu estava ajudando ela, principalmente na questão da produção editorial, né, na produção gráfica do livro e tal. E eu estava fazendo um curso com a Lenice Bueno e com o Fábio Sgroy. A Lenice foi editora durante muitos anos e o Fábio é ilustrador, né?
E aí eu perguntava, né? Eu era aquela aluna chata mesmo, que pergunta tudo, que não sei o que lá, porque eu achava que tonta, eu achava que eu sabia muita coisa, mas óbvio que, né, hoje eu olho pra trás e vejo que eu ainda tenho muita coisa pra aprender. Mas eu perguntei pra Lenice, como funciona esse negócio de publicar, de comprar direitos, né? Porque eu tinha um conhecimento disso como advogada, da aquisição dos direitos, da cessão de direitos para fazer a publicação, mas eu não tinha ideia nenhuma de valores, de como funcionava na prática. E aí a Lenice falou, funciona assim, você custa mais ou menos tanto, você pode negociar o valor, eles vão cobrar pelos direitos autorais, vão cobrar pelos arquivos das imagens, você pode fazer oferta e se você quiser, escreve para as editoras que você gosta. É assim. E aí, quando ela me disse isso, também naquela ilusão, né, de não ter experiência nenhuma, pareceu que era muito fácil. Tipo, fácil, é só isso? Aí, o que a pessoa fez? Escrevi um e-mail, um texto geral, me apresentando, falando que eu ia abrir uma editora, que o meu propósito era publicar isso, isso e aquilo. E aí eu traduzi esse e-mail para algumas línguas, traduzi para o inglês, eu traduzi para o francês, que são as línguas que na época eu tinha mais afinidade. Pedi ajuda para algumas pessoas para fazer uma tradução para o espanhol. E aí comecei a ver na minha biblioteca pessoal os livros das editoras de fora que eu gostava. E aí eu mandei os e-mails, eu mandei um monte de e-mail, assim. Ninguém respondeu. Aí passou uns 10 dias, eu recebi uma resposta de uma editora holandesa, da Lemniscate, que é a editora que publicou o Monstros. É o primeiro, assim. E eu mandei um e-mail para eles e ela concordou. E ela me mandou o contrato. Aí, né, a advogada... Eu olhei o contrato e falei, eu queria mudar tal coisa, eu queria mudar isso, eu queria mudar aquilo. Fiz um monte de sugestão, de mudança e mandei pra eles. E aí eles concordaram. E quando eles concordaram, eu me senti numa situação, putz, agora eu vou ter que assinar esse contrato, porque eu já fiz um monte de exigência, já negociei valor, já fiz tudo, agora eu vou ter que assinar. E agora? Eu não tinha nada. Eu não assinei como editora tal, porque eu não tinha editora. Aí eu assinei o contrato, eles aceitaram que fosse no meu nome. E aí eu cheguei no escritório, falei, bom, agora, gente, vocês têm que me ajudar, porque eu preciso abrir uma editora. E aí a editora passou a existir no mundo jurídico. Foi assim, com essa cara de pau mesmo. E aí, além do Monstros, depois que eu fechei, outras editoras acabaram me respondendo. Então eu tinha 3 livros, que eram Monstros, O Nunca Acontece Nada na Minha Rua e O Júbilo. E aí a gente fechou os arquivos, pedimos o ISBN, a gente fez a revisão, foi assim, foi um trabalho de equipe muito bonito, assim. As pessoas que a gente chamou para trabalharem, para ajudar, entenderam que era, sabe, a gente aprendeu junto praticamente, nós todos. Foi inesquecível, foi muito legal ver os livros ali nascendo na gráfica. E aí depois a gente recebeu no depósito, então eu recebi lá caixas e caixas e caixas de livro. Aí a gente sentou em cima das caixas e falou, bom, agora precisamos vender. A gente ficou muito tempo com os livros no estoque e aí o Quindim foi fundamental para nós. A nossa nota número 001 é uma nota pro Quindim, é uma coisa assim que a gente nunca vai esquecer. A gente ficou super empolgado com a venda, como o Quindim também, né, faz um barulho, algumas livrarias começaram a chamar. E aí as coisas foram acontecendo, assim, de uma maneira orgânica. A gente bateu muito a cabeça, batemos ainda, mas as coisas foram acontecendo assim, devagar, mas tudo dando certo. Assim, foi acontecendo, né? Porque eu abri a editora, eu continuei trabalhando como advogada. E aí, quando a editora, conforme foi crescendo, não dá mais pra ficar com um pé em cada barco aqui. Eu vou ter que fazer uma escolha. E se eu quero que essa editora aconteça, eu vou ter que me dedicar pra ela. Eu acho que a minha família meio que já esperava, né? A gente até brinca, assim, porque quando eu tava na escola, terminando o colégio, o meu pai é super legal. Ele não é um cara autoritário nem nada. Pai, meio que dirigiu, assim, eu, meu irmão, comigo, a história era assim, você gosta de ler? Gosto de ler, mas estudar direito. E eu
gostei do direito, né, durante muito tempo. E chega uma hora que, né, sei lá, a gente já é adulto, cada um vai escolher seu caminho, né? Mas os amigos, teve gente que falou assim, ai, mas você vai largar o direito? Como se fosse uma coisa, mas na verdade eu tava me libertando, sabe? Cortando aquela corrente que tava me prendendo ali a uma existência que não fazia mais nenhum sentido para mim. Então foi libertador. Foi muito bom, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu acho que nessa carreira tem muitos desafios, assim. Quando a gente pega um livro, quando um autor traz pra gente um livro do zero, pra gente produzir aqui. A gente fez o livro do Gilles, o Anatoly, a gente fez um livro com a Lúcia Sacoleira, um livro com a Edith Chacon e a Priscila Ballarin. Agora a gente tá fazendo um livro com uma autora espanhola também, mas é uma produção nossa. Quase sempre a gente propõe mudanças no livro, na ilustração, no texto, e por sorte, tudo que a gente propôs agora, os autores toparam, gostaram das ideias e a gente conseguiu trabalhar juntos para o livro brilhar. Isso é sempre um desafio, porque às vezes você propõe algo e o autor pode não ser aquilo que ele imaginava, enfim, porque o livro é dele, né? O livro não é meu, não é do Lion, não é, a obra é do autor. Então isso é um desafio para a gente trazer os livros que a gente compra direitos, assim, sempre tem a questão econômica, né? Hoje, infelizmente, é o maior desafio, porque a nossa moeda está muito desvalorizada, então todos os contratos que a gente faz ou é em dólar ou em euro como base e encarece muito. Basicamente, assim, isso é um desafio e também encontrar livros que a gente acha que casa com o que a gente gosta de publicar, né? Com o catálogo da editora, tem muita coisa publicada. No começo do ano eu tive num evento, numa feira de livros na Turquia, mas era um evento assim B2B, não era uma feira para o público, era só para editores, praticamente para compra e venda de direitos. Teve um lado que foi muito frustrante, porque a maioria dos editores que estavam lá estavam apresentando livros extremamente comerciais, sem nenhuma uma crítica de valor e nem nada, mas é algo que eu não acredito. Eu não acredito no livro para a criança, sei lá, tirar fralda, no livro para a criança aprender a ser gentil. Os livros que me atraem mais são os livros de literatura. E não tinha muito isso. E eu percebi também que os livros que eu apresentei, existia uma barreira assim, mas puxa, esse livro, olha, é lindo, mas é muito artístico. Aqui não vai vender. Nesse livro, o Lenga Lenga, mas o menino não aparece pelado. Não, isso aqui não dá. Então, assim, foi muito frustrante. E por outro lado, também foi muito legal, porque foi uma maneira de enxergar como os autores brasileiros e os meus colegas editores brasileiros, principalmente das pequenas editoras, têm a ousadia de publicar coisas muito mais interessantes e muito mais ricas para as crianças. Então teve esse lado, assim, foi bastante desafiador. É frustrante porque a ideia de um evento como esse é você fazer negócio, né? E eu não fiz nenhum. Porque não deu para fazer, nem para vender e menos ainda para comprar nada. Mas é interessante ver também o que está sendo produzido por aí, faz até me fez questionar muita coisa, assim, será que isso que eu tô fazendo, será que esse é o caminho? Será que eu tô querendo dar um passo maior que a minha perna? Será que eu tenho que olhar um pouco mais pro mercado? Eu não sei ainda, não encontrei essas respostas, mas enquanto eu puder manter a editora publicando aquilo que eu acredito que é legal, que vai fazer a diferença, que não é só mais um monte de papel impresso, daí é o que eu vou continuar fazendo. Antes de eu ter a editora, essa busca era a partir da minha biblioteca pessoal, que vinha a partir de pesquisas que eu fazia na internet, coisas que eu tinha, eventualmente comprava numa viagem. Mas depois que eu comecei a trabalhar,
como editora, ia frequentar as feiras, realmente aquilo vira um lugar de pesquisa, porque tem editoras do mundo inteiro mostrando o seu trabalho. E aí é interessante de ver como os editores asiáticos, qual que é o trabalho que eles fazem, os editores europeus, os editores da América, tanto da América do Norte como da América do Sul. Eu acabo pesquisando nas feiras, né? O livro A Guerra tem esse selo aqui, ó, muito especial da coleção da cigarra, que é a Daisy. Porque quem me apresentou esse livro foi ela. A gente estava numa feira em Guadalajara, na Feira do México, e esse livro tinha acabado de ser lançado. E calhou que Portugal era o país convidado. Então esse livro estava lá, no estande de Portugal. E ela me mostrou, e a gente, assim, oh, nossa, que lindo, tal. Até comprei uma edição lá na feira. E só que eu tinha negociado com a editora, com a Patológico, a gente tinha fechado São Paulo, lá em Guadalajara. E aí eu sempre dando um passinho, né, um passo de cada vez, assim, porque sou uma editora minúscula, sempre com aquele medo de também investir e não dar certo e não, né. E aí no ano seguinte, em 2019, a gente foi para Bolonha e a Daisy foi comigo. E eu assinei lá o contrato do São Paulo, né, que estava fechado do ano anterior, mas a gente assinou lá, fez todos os trâmites e o Guerra estava lá. E a gente conversou, o André estava na feira e a gente ficou conversando com ele sobre o livro. Aí a Patológico ia ter um jantar lá para a equipe deles, eles nos convidaram. Aí fomos jantar, fomos beber, fomos, né, aquela noitada. Tava acabando a feira e a gente falando sobre isso, sobre o livro e tal, e eu não fechei livro nenhum lá em Bolonha, tava sempre, né, a gente foi mais para pesquisar, para conhecer como era a feira, eu nunca tinha ido, e aí a gente ficou pensando nesse livro da guerra, e aí no aeroporto, voltando pro Brasil, ela ficava, você devia fazer esse livro, e eu, Daisy, mas a editora não dá, eu não tenho como fazer isso agora, dela, e se eu entrar com você? E se a gente fizer uma coleção da cigarra dentro da Meli? E não sei o que, e a gente começou a confabular sobre isso na sala de embarque. Aí no portão do lado chega toda a equipe da Patológico. Daí foi uma coisa assim que a gente fechou no aeroporto. E até a Inês, que era na época a pessoa responsável pelos direitos lá, falava assim, olha, Meli, eu não sei, porque a gente recebeu uma outra proposta. Eles tinham recebido proposta, na verdade, de 2 outras editoras. Aí eu, tudo bem. E a gente conversando com o André, André, a gente sabe que você tem proposta. Eu disse, mas lembra da gente, tal. Quando eu cheguei no Brasil, ela mandou um e-mail, olha, o André falou que ele vai fazer com vocês, tal. Então foi super legal, porque além da gente ter conseguido fechar um livro que a gente queria, também tem essa coisa do voto de confiança, né, do autor, que ele é editor lá na Patológico, do editor, de falar, não, eu sei que elas vão fazer, sabe, porque ele tinha visto os outros livros, então sabia que a gente ia imprimir dessa maneira, com cuidado, com a capa dura, com uma impressão que, sabe, fizesse jus à obra dele, né? Assim, não foi simples. A gente sofreu, por exemplo, para, sabe, fazer o match da cor. Não é uma impressão fácil, mas deu tudo certo. O livro ficou maravilhoso e é um orgulho também, assim, que a gente tem, porque ele fala de muitas guerras, né? Tanto as que já passaram, as que acontecem e as que provavelmente virão. E numa conversa com o André, num evento lá em Salvador que a gente teve antes da pandemia, a gente gravou uma entrevista com ele para o canal da Daisy e eu fiz uma pergunta muito tola, assim, até... Enfim, mas você acha falar de guerra pra criança? Ele me deu uma resposta assim que eu nunca vou esquecer, que se as crianças têm idade pra morrer na guerra, elas têm idade pra falar sobre ela. É isso, é difícil, a gente não quer. Eu penso assim, como mãe, a gente quer sempre proteger, né, os filhos de tudo, mas esconder um assunto, por mais difícil que ele seja, não protege ninguém de nada, né? Porque o pequenino, né, além dele falar dessa questão do laço, desse amor visceral entre mãe e filho, fala também da finitude da vida, né? E eu acho que, assim, as mães, não sei, o maior medo que a gente tem é de deixar os filhos,
Eu falo, depois que eu tive mãe, a primeira coisa que eu pensei foi, eu perdi o direito de morrer. Sim, O pequenino aqui. Esse livro é muito especial, assim. A primeira vez que eu li foi na edição da Joie de Lire, né, da editora suíça, mesmo que é a casa da Albertini. E eu tinha o Otto, sei lá, ele era bem pequenininho. E eu tava grávida do Lucas, se não me engano. E eu li esse livro e me deu, assim, sabe? Aquele de você chorar, assim, com a boca quadrada, sabe? Assim, falando, nossa, foi muito, muito, muito emocionante. Eu nunca tinha pensado em publicar meu pequenino, nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas aí um dia eu tava fazendo pesquisa nos catálogos e vendo que estava disponível. Aí eu olhei e falei, entrei no site da editora e vi que meu pequenino tava no backlist, assim. Então, será que tá disponível? Não é possível. Aí eu mandei um e-mail, assim, sabe, gastei todo o meu francês, assim, mandei. Aí ela me respondeu super rápido, a Karina, e respondeu bem objetiva, assim, bem suíça. É assim, as condições são essas. Aí eu falei, nossa, deixa eu assinar isso rápido, antes que alguém, sabe, antes que a Companhia das Letras assine, antes que alguém pegue esse livro. E eu assinei, paguei. E eu confesso que depois me bateu um medo, assim, será? Eu fiquei com medo porque achando que o livro não me ia agradar, porque não é uma história triste, mas não é uma história alegre, né? E é uma narrativa muito pessoal, um desenho super simples, tudo em branco e preto. Aí bateu essa capa, né? A edição original, ela vem com uma luva toda bonita. A gente chegou a fazer o orçamento com a luva, mas ia ficar inviável, né? Não só para fazer, como depois para o leitor. Então, eles autorizaram a gente a fazer sem a luva. E eu tava insegura, né? Tava traduzindo o livro ainda. Aí, numa ocasião, encontrei um editor, que é nosso parceiro, de uma editora argentina, o Manuel, e ele publicou esse livro lá. Aí eu, Manuel, você publicou, eu comprei para publicar, mas agora eu tô, assim, insegura. Aí ele disse, Amélie, vai sem medo, é a coisa mais linda, todo mundo pega o livro nas feiras e lê, e se emociona e chora, e compra para dar de presente, que vai ser um sucesso. E realmente superou as minhas expectativas, porque é um livro lindo, mas não é o que a gente está acostumado a ver, né, nas livrarias. Eu vou nas livrarias, sempre gosto de ver o que está sendo produzido, e eu sempre acho que as capas é tudo muito colorido, tudo brilha, tudo porque é uma competição até para chamar a atenção das crianças e tal. E daí tem esse livro, né, branco. Aí a gente já sabe que a mãe fala, mas vai sujar o livro, mas vai amassar. Mas enfim, crianças merecem. Quando a gente traz um livro, ele já está pronto. Então ele já passou, ele já tem um projeto editorial, ele já tem um projeto gráfico. Algumas vezes as editoras autorizam a gente fazer uma capa, adequar a capa, ou aumentar ou diminuir o formato para adequar ao mercado nacional. Mas você não mexe mais no livro. E quando a gente produz um livro aqui, tem o prazer da gente ver aquilo nascer junto com os autores. É completamente diferente você comprar um projeto pronto e a gente pegar um projeto, nem sempre é do nada, né? Às vezes, hoje, os autores eles já chegam com uma bonequinha, com o livro pronto, não é um monte de ilustração, tudo separado que você vai ter que transformar aquilo num livro. Mas é outro processo, é mais lento, é custoso também, mas é muito gratificante, assim. A gente tem muito orgulho dos livros que a gente produziu aqui. Eu estou produzindo agora esse livro com essa autora espanhola, que eu não conheço ela pessoalmente, a gente se fala, tem o fuso horário e tal, e a gente se fala através de áudios no WhatsApp. Às vezes o espanhol sai direito, às vezes sai aquele portunhol medonho, enfim, mas a gente consegue se entender. Eu acho legal quando tem essa troca, quando ela gosta da minha ideia, aprimora, porque afinal de contas ela é artista, né? Então ela aprimora, toma aquilo e fala, não, então já sei, isso que você falou me despertou tal coisa e eu vou fazer assim, assim, assim.
Então é muito legal, é um prazer também, né? Eu penso na editora a longo prazo. É claro que a gente pensa no livro, né? Tem situações de momento, esse livro vai vender agora. Às vezes acontecem coisas que trazem de volta um livro, por exemplo, a guerra. Infelizmente é um momento que a gente está vivendo agora que acaba trazendo o livro de novo para as discussões. Mas eu gosto de pensar que a longo prazo eu vou ter um catálogo parrudo, sabe? Assim. A gente pensa no catálogo como uma unidade, né? Dele conversar entre ele, apesar dos livros serem totalmente diferentes, cada um de uma parte do mundo, mas eu gostaria, o que eu planejo a longo prazo é que as pessoas vejam um livro e, isso aí é livro da Amélie, ou pelo tema, ou pelo tipo de ilustração, ou pelo acabamento do livro. Então tem uma unidade, então tem sempre o nosso olhar, né, para aquilo, não tem como separar. Trabalhar com livro ilustrado é uma delícia. A primeira diferença que eu sinto era, né, de quando eu trabalhava com direito e de quando eu trabalho com livro, com cultura. E é lógico, né, quando eu comecei a estudar direito, eu era muito jovem, a gente é idealista, acha que você vai exercer um grande papel promovendo a igualdade entre as pessoas e no fim, para mim isso foi uma grande ilusão, mas porque a igualdade não tá aí, né? A igualdade tá quando a gente consegue sair todo mundo do mesmo lugar. E a educação e a cultura promovem esse tipo de igualdade. Posso estar embarcando numa outra ilusão agora, porque é uma oportunidade de poder trabalhar com o que a gente ama e acredita, nem todo mundo pode, né? Infelizmente. E é assim, só de poder fazer isso já faz toda a diferença, com certeza, na minha vida e na vida dos meus filhos, que já é no nosso microcosmo, né? Se eu puder abrir um pouco isso para um macro e conseguir chegar em outras crianças, outros pais, outros leitores, é o objetivo alcançado.